Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todas e todos. A gente hoje vai apresentar um relato de experiência desenvolvido aqui no contexto brasileiro, especificamente no estado do Rio de Janeiro, sobre a formação médica, protagonismo e humanização na prática acadêmica. Esse relato envolveu cerca de 4 pesquisadores, docentes pesquisadores, e é um desdobramento também de uma pesquisa em andamento. Pode passar. Pode falar, Wendel. A Resolução 3, traga pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Estadual, Conselho de Ensino Superior, 3 de 2025, ela vem redefinir o papel do estudante, dessa formação desse estudante universitário em medicina, em formação médica, trazendo um paralelo com a formação de um sujeito mais ético, mais humanista, o que vai muitas vezes para além do que a instituição, muitas instituições se preocupavam até então, que era na formação de um indivíduo com as competências técnicas da profissão. Sempre foi um papel do ensino superior a formação desses perfis de indivíduo, mas muitas vezes pautados nessa complexidade do que é formar indivíduos tecnicamente capazes, pode-se acabar perdendo a essência da formação pautada na responsabilidade social, o que veio trazer à luz dessa nova resolução, redefinindo o papel da instituição não só redefinindo, reassegurando o papel das instituições de ensino superior como responsáveis por uma formação cidadã, por entregar à sociedade não só sujeitos tecnicamente capazes, mas também, humanisticamente falando, responsáveis para lidar com os conflitos da sociedade e com as condições socioculturais e econômicas inerentes a cada espaço em que eles vão compor. Então, esse trabalho ele vai analisar as práticas da AFITA Peruna, Centro Universitário do Estado do Rio de Janeiro, e o impacto delas no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade social. Para pensar esse relato de experiência, fizemos algumas opções teóricas e metodológicas. Em termos teóricos, a gente está se movimentando pelos estudos críticos e culturais, dado que são estudos que estão alinhados epistemologicamente, pensando nesse modo de compreender a singularidade do outro, as práticas culturais, desse estudante, como essas práticas ajudam a gente a pensar as situações didáticas e pedagógicas que criamos, como podemos mobilizar esse protagonismo. Então, esses estudos, eles têm nos ajudado, sobretudo, a pensar esse processo formativo desses estudantes. Um outro movimento de pesquisa que também estamos fazendo é com relação à pesquisa com a experiência, que é um modo de fazer pesquisa que está preocupado em entender a prática do estudante, seus processos de formação, as singularidades do contextos formativos, e, com isso, produzir sentidos emergentes daquele cotidiano vivenciado. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o protagonismo estudantil. Na AFITA Peruna, nós temos o fomento, assim como em outras instituições de ensino superior, como uma boa prática e como o desenvolvimento da autonomia, da capacidade do estudante de transitar por vários ambientes, sejam eles técnicos, políticos, sejam formativos,
a gente tem fomento às organizações estudantis, entre elas núcleos de estudo, centros de estudo, organizações como ligas acadêmicas, diretórios acadêmicos, e aí especificamente a gente quer ressaltar a importância de 3 agentes nesse contexto, são as ligas acadêmicas para o desenvolvimento técnico e social do estudante, o diretório acadêmico como esse ambiente de desenvolvimento político e o IFMCA, que é uma federação internacional de associação de estudantes de medicina, também capaz de promover esse desenvolvimento social responsável e também político desse estudante. Eles não só têm a capacidade de desenvolver competências específicas, mas promovem fortalecimento das práticas de liderança, participação coletiva, fortalece o engajamento estudantil, uma vez que esses estudantes se tornam protagonistas não só do processo de ensino-aprendizagem, mas protagonistas do contexto educacional em uma amplitude maior, quando a gente fala, por exemplo, do diretório, como um participante ativo na troca entre a instituição e, principalmente, quando a gente fala do corpo técnico-administrativo e do corpo pedagógico da instituição com o estudante, sendo elo de ligação e sendo a voz do estudante dentro da instituição. Não só, mas outras organizações como a IF, com as práticas que muitas vezes integram os saberes e as trocas culturais por meio de intercâmbios, por meio de atividades sociais, bem como as ligas acadêmicas no desenvolvimento das competências técnicas e também da participação ativa no desenvolvimento das competências sociais. Esses espaços, eles favorecem, então, a integração desses saberes, e aí a gente fala especificamente dos saberes técnicos, mas também do respeito aos saberes culturais, quando a gente fala das epistemologias, né, não desconsiderando nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de saber, conseguindo integrar todos para que as experiências sejam sempre respeitadas e analisadas de forma crítica, e aí favorecendo e impulsionando as competências interpessoais, essenciais, então, para essa prática médica humanizada, e o que o mercado vem sempre buscando também, quando a gente integra profissionais capazes de enxergar as nuances e a realidade daquela comunidade, daquele ambiente que ele está sendo inserido, desenvolvendo que muitas vezes o meio corporativo chama de soft skills, né, mas que são as habilidades que vão capacitar o profissional para lidar com os mais diversos problemas que ele pode enfrentar, principalmente quando a gente fala no contexto de saúde pública, que é um contexto diversas vezes muito complexo por todas as suas características individuais. A participação ativa nesses ambientes permite o fomento à autonomia do estudante, à prática de responsabilidade, ao desenvolvimento da responsabilidade social, que muitas vezes, quando a gente pega a resolução de 2018, que respalda a extensão universitária, e aí a gente entende como as práticas dessas organizações, como muitas das vezes práticas também extensionistas, ou seja, aquelas práticas que fogem do contexto fora da sala de aula, mas que também têm papel ativo na formação crítica, na formação ética, na formação humanística, no desenvolvimento das habilidades que muitas vezes as DCNs vêm trazer, como o desenvolvimento de um sujeito generalista, um sujeito que é capaz de ter participação ativas em grupos colaborativos, como a gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, o desenvolvimento de capacidade analítica e o desenvolvimento principalmente das capacidades técnicas, que muitas vezes são integradas, todo aquele conhecimento que ele adquiriu no contexto da sala de aula e aqui empregadas durante a participação nesses ambientes de forma autônoma. O engajamento, então, nesses ambientes, ele resulta em médicos mais conscientes, mais sensíveis, capazes de conciliar essa excelência técnica e o cuidado humano. Além desse desenvolvimento dessas competências que a gente muito fala, é importante a gente frisar essa capacidade interpessoal, como a gente trouxe o espírito de liderança, a gestão de pessoas. Então, o desenvolvimento da comunicação, principalmente da comunicação empática, então, olhar o outro, enxergar e saber entender as dificuldades e respeitar as questões culturais, as questões
religiosas, espirituais, e enxergar para além do sujeito do processo saúde e doença, mas entender que ali está um sujeito dotado de vontades, de desejos, que tem pessoas que olham por ele, que tem pessoas que ele também olha por quem. E para isso a gente procura sempre desenvolver um sujeito que seja capaz, através dessas práticas, de enxergar dessa forma empática e consiga lidar com as mais diversas situações quando confrontado com as realidades sociais. E quanto mais a gente fala desse desenvolvimento, dessa autonomia, desse sujeito ético e reflexivo, a gente faz o paralelo com a Resolução 3 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Ensino Superior de 2025, que veio reformular as DCMs do curso de Medicina e pautar as DCMs, né, a normatização em cima dessa formação desse sujeito ético, reflexivo, uma formação que articulasse a parte técnica, a sensibilidade humana. Então, a participação nesses ambientes faz o que a resolução pede, muitas vezes desenvolve ou permite se desenvolver, sempre mediado, claro, por meio de docentes, de gestores, para que esses alunos também possam estar articulando as suas atividades e as suas vivências, mas sempre respaldados por profissionais e por competências técnicas que vão estar por trás dos profissionais que vão estar ali respaldando toda a prática deles. Então, estimula práticas pedagógicas centradas na responsabilidade social, como as ações sociais, como o desenvolvimento de atividades específicas, como as atividades que são desenvolvidas pelo Diretório IAIF, as atividades culturais, na responsabilidade social, no protagonismo, no desenvolvimento integral desse futuro profissional. E pensando nisso, né, a gente ainda tem que é importante fazer um paralelo com os espaços de construção coletiva, uma vez que essas organizações elas são compostas por diversos alunos com competências diferentes, com habilidades e conhecimentos diversos. E a gente pode fazer um paralelo com o que Vygotsky traz da Zona de Desenvolvimento Proximal, que é um ambiente em que esses alunos conseguem ser mediatizados pelo meio, em que eles conseguem sair de níveis de complexidade menores de conhecimento para níveis de complexidade maior, uma vez que eles são mediados pelos seus próprios colegas e à medida em que eles vão aprendendo, eles também vão ensinando e impulsionando os seus outros colegas para que consigam ampliar a sua capacidade técnica, que eles consigam aprender e poder produzir que esse conhecimento eles sejam colocado em prática e confrontado com as realidades da comunidade em que eles estão e dos espaços que eles estão ocupando. Esses espaços, então, permitem experimentações práticas, troca de saberes, fortalecimento de identidade humanizada. A partir do desenvolvimento desse sujeito, o que se pretende, então, é que a gente tenha, através do protagonismo, a transformação de trajetórias médicas, de trajetórias estudantis, que formem sujeitos mais autônomos, mais críticos e socialmente comprometidos, que sempre foi o papel da sociedade, da universidade, não só formar profissionais, mas formar profissionais humanísticos, técnicos, socialmente responsáveis, que vão impactar o ambiente que eles vão compor, e que não vão só mais ser sujeitos técnicos, reprodutores de técnicas e de conhecimento teórico, que eles vão ser sujeitos que saibam analisar o contexto, enxergar a profundidade das demandas sociais e consigam atuar de forma respeitosa e empática. Os resultados, formar médicos capazes de conciliar a excelência técnica com a atenção humanizada e a prática ética. O protagonismo estudantil, então, ele é o catalisador de uma formação médico-humana, humanizada, alinhada a essa resolução, que já era uma prática da instituição e que, quando confrontado com essa resolução, só nos impulsiona mais para fomentar cada vez mais essa participação estudantil. Investir em espaços coletivos e representatividade discente fortalece competências interpessoais e a responsabilidade social, promovendo profissionais transformadores e sensíveis. Obrigado. Obrigado e desejamos uma boa leitura ao nosso trabalho. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.